A luz da tela é a única fogueira que resta na sua caverna moderna, mas ela não aquece, ela consome. Você acorda e a primeira coisa que faz é entregar sua soberania a estranhos, deslizando o dedo sobre o vidro frio, buscando uma validação que nunca será suficiente. O mármore de Roma não foi erguido por homens que temiam o julgamento da massa, mas por aqueles que aprenderam a suportar o peso do próprio silêncio. Enquanto você busca o aplauso, o tempo, o seu único recurso verdadeiramente finito, escorre como areia fina entre dedos trêmulos. O caos lá fora é apenas um reflexo da desordem que você permitiu que se instalasse aqui dentro. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Sêneca não escreveu isso para ser uma frase de efeito em uma rede social efêmera, mas como um diagnóstico de morte para aqueles que vivem como se fossem eternos. Olhe para as sombras projetadas na parede. Elas são mais reais do que as máscaras que você usa para ser aceito em uma sociedade que colapsa sob o peso da própria vaidade. Você acredita que está no controle, mas é apenas um escravo que decora as próprias correntes com filtros de ouro. O despertar não é um processo gentil, é uma demolição necessária. E a primeira parede a cair é a ilusão de que você precisa ser compreendido pelo mundo. Mas há algo que você ainda não percebeu sobre o mecanismo que mantém sua mente prisioneira. Algo que os antigos sabiam e que o sistema moderno tenta esconder sob o ruído constante. Você sabe qual é a única coisa que as sombras não podem esconder, mas que você teme enfrentar mais do que a própria morte. O que você teme enfrentar é o vazio absoluto do seu próprio silêncio. No mundo moderno, o barulho não é um acidente, é uma estratégia de contenção. Se você parar de ouvir o ruído das notificações, será forçado a ouvir a voz da sua própria mediocridade. E isso é insuportável. Imagine uma estátua de mármore sob a luz de uma única vela. Ela não se move, não implora por atenção e não muda sua essência para agradar quem a observa. Ela simplesmente é. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio escreveu isso enquanto as fronteiras do império ardiam, cercado por traições e peste. Ele não buscou conforto no exterior. Ele construiu uma cidadela interna onde as chamas do caos não podiam penetrar. Enquanto isso, você se afoga em um copo d'água toda vez que alguém discorda de você ou quando a vida não segue o roteiro que você idealizou. A ansiedade que corrói seu peito é o resultado de tentar controlar o incontrolável. Você quer o cargo, quer o corpo, quer o status, mas foge da disciplina necessária para forjar o caráter que sustenta essas coisas. Você é um arquiteto que tenta construir o telhado antes de cavar o alicerce na rocha bruta. A natureza não se apressa e ainda assim, tudo é realizado. Mas você, em sua arrogância humana, acredita que pode acelerar o tempo através da ansiedade, sem perceber que cada batimento cardíaco acelerado pelo medo é um tributo pago ao seu maior inimigo. No entanto, existe uma armadilha ainda mais sutil na sua busca por melhoria. Uma mentira que contaram a você sobre o que significa ser forte. E é exatamente por isso que você continua falhando. A mentira que lhe venderam é que a força consiste em reagir. Eles dizem que você deve lutar contra seus sentimentos, que deve vencer a dor com agressividade. Mas a verdadeira força não é a tempestade que derruba árvores. É a montanha de granito que permanece indiferente enquanto a tempestade se dissipa. Ao reagir a cada ofensa, a cada contratempo e a cada impulso, você entrega as rédeas da sua vida para o mundo.
Você se torna um joguete nas mãos do destino, uma folha seca carregada pelo vento do caos alheio. Se alguém for capaz de te irritar, saiba que essa pessoa é sua mestre. Epicteto, um homem que conheceu as correntes da escravidão física, entendia que a única liberdade real habita no espaço entre o estímulo e a resposta. Olhe para a sua vida hoje. Quantas vezes você permitiu que um comentário insignificante em uma rede social arruinasse sua manhã? Quantas vezes a busca por status o fez agir contra seus próprios valores? Você está agindo como um plebeu em busca de migalhas, enquanto possui o sangue de reis filosóficos correndo em sua linhagem intelectual. A disciplina não é uma punição. É o corte preciso do cinzel que remove o excesso de mármore para revelar a obra-prima que está escondida sob sua preguiça e seus vícios. O homem moderno é viciado em conforto, e o conforto é o túmulo da grandeza. Você busca o caminho mais fácil, a gratificação instantânea, o atalho para o prazer. Mas na natureza bruta, nada que é valioso cresce sem resistência. A árvore que não enfrenta o vento nunca cria raízes profundas. O problema é que, enquanto você evita o desconforto, algo terrível está crescendo nas sombras da sua zona de conforto. Algo que começará a devorar sua identidade, antes mesmo de você perceber que ele existe. O que cresce no escuro da sua facilidade é a atrofia da alma. Quando você escolhe o caminho de menor resistência, você não está apenas descansando, você está morrendo em vida. O conforto é uma droga anestésica que apaga o brilho dos olhos e transforma guerreiros em gado. Observe a estética das ruínas clássicas. O que resta não é o luxo das sedas, mas a dureza da pedra que resistiu ao tempo. O sistema atual quer que você seja mole, previsível e dependente, porque um homem que domina a si mesmo é impossível de ser governado. O fogo é a prova do ouro. A adversidade é a prova dos homens fortes. As palavras de Sêneca ecoam através dos séculos para chicotear a sua complacência. A dor que você evita é, na verdade, o combustível necessário para a sua transfiguração. Você reclama da falta de propósito, mas se recusa a carregar o peso de uma responsabilidade real. Prefere o entretenimento barato que drena sua dopamina, deixando vazio e exausto ao final do dia. Essa exaustão não é de quem lutou uma boa batalha, mas de quem foi saqueado por dentro. Você se tornou um espectador da própria existência, assistindo à vida de outros enquanto a sua própria se dissolve em sombras e poeira. É hora de parar de pedir permissão para ser quem você nasceu para ser. A verdadeira soberania começa no momento em que você olha para o espelho e para de dar desculpas para sua falta de ordem. Não há honra na fraqueza e não há virtude na ignorância. Se você quer a paz, deve estar preparado para a guerra interna contra seus próprios instintos mais baixos. Mas cuidado. Existe um erro fatal que os iniciantes cometem ao tentar buscar essa ordem. Um erro que transforma o desejo de liberdade em uma nova e mais cruel forma de prisão. Esse erro fatal é a vaidade da virtude. Muitos começam a trilhar o caminho do autodomínio apenas para exibir suas novas correntes de ferro como se fossem joias. Eles acordam cedo, treinam no frio e leem os clássicos, mas fazem tudo isso para que o mundo os veja como superiores. No momento em que você precisa que os outros saibam que você é estoico, você deixou de ser um praticante para se tornar um ator. A verdadeira filosofia não é um acessório de moda para o seu ego. É um bisturi que deve cortar a sua própria arrogância.
Não fales de como deve ser o homem bom, mas sê-lo. Marco Aurélio sabia que o mundo está saturado de pregadores e carente de exemplos. O mármore não grita sobre sua dureza. Ele apenas resiste ao impacto do martelo. Você está tentando consertar o mundo antes de arrumar o próprio quarto. Quer debater política, economia e moralidade, mas não consegue controlar o que coloca na boca ou a hora em que sai da cama. Essa é a maior distração do caos. Fazer você acreditar que sua opinião sobre o macrocosmo importa enquanto seu microcosmo está em ruínas. A ordem é uma hierarquia que começa no silêncio do seu pensamento e se expande para suas ações invisíveis. Aquelas que ninguém vê, ninguém curte, ninguém compartilha. O homem soberano é aquele que não precisa de testemunhas para agir com honra. Ele é seu próprio juiz e seu próprio carrasco. Se você depende do reconhecimento externo para manter sua disciplina, você ainda é uma criança brincando de ser soldado. O verdadeiro teste de caráter não ocorre na luz do dia, mas na escuridão, onde apenas a sua consciência habita. Contudo, há um segredo sobre a dor que você tanto evita. Uma função biológica e espiritual do sofrimento que, se compreendida, mudará para sempre a forma como você enxerga cada cicatriz que carrega. A dor não é um erro de percurso. Ela é o sinal de que a realidade está tentando te acordar. Você foi ensinado a ver o sofrimento como um defeito técnico da vida, algo a ser remediado com pílulas, distrações ou autoajuda barata. Mas, na cosmologia do arquiteto, a dor é a pressão necessária para transformar o carvão da sua existência no diamante da sua vontade. Sem a tensão, a corda não produz música. Sem o calor, o ferro não se torna espada. É uma negação da natureza lamentar-se pelo que acontece. Epicteto compreendia que o universo não conspira contra você, nem a favor de você. O universo apenas é. A chuva que molha o mármore não pede desculpas à estátua, e a estátua não se indigna com a chuva. Observe como você se torna pequeno quando reclama do clima, do trânsito ou da indelicadeza alheia. Você está permitindo que átomos indiferentes ditem o estado da sua alma. Ao fazer isso, você se coloca abaixo das coisas mortas. O homem moderno é um mendigo emocional, implorando para que as circunstâncias sejam favoráveis para que ele possa se sentir bem. O soberano, por outro lado, usa a adversidade como um campo de treinamento. Se o dia é difícil, a lição é mais profunda. Se a traição ocorre, a oportunidade de praticar a justiça é maior. Cada cicatriz no seu caráter deve ser vista como um entalhe de vitória sobre a sua própria fragilidade. O conforto te faz esquecer quem você é, mas o sofrimento te obriga a lembrar. Você está sendo forjado no fogo da existência, mas está gritando para sair da fornalha antes que o metal esteja pronto. Entretanto, existe um perigo oculto na solidão daquele que decide ser forte. Um isolamento que pode se tornar uma armadilha mortal, se você não souber distinguir entre o silêncio do sábio e a mudez do covarde. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de si mesmo. No entanto, o homem moderno confunde isolamento com soberania. Você se retira do mundo porque não consegue suportá-lo, ou porque está construindo algo dentro de si que o mundo não pode derrubar. Existe uma mudez que nasce do medo, do ressentimento e do orgulho ferido. Essa é a mudez do covarde, que se esconde em sua torre de marfim para não ser testado pela realidade. O verdadeiro arquiteto habita o mercado, a arena e a praça, mas seu espírito permanece em um templo de mármore inacessível ao ruído.
A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Marco Aurélio nos ensina que o isolamento estéril é uma forma de derrota. Se você odeia o caos, torne-se a ordem. Se você despreza a mentira, viva a verdade de forma tão absoluta que sua presença seja um julgamento silencioso para os hipócritas. Você se sente sozinho em sua busca por excelência. Ótimo! A cúpula de uma catedral não se apoia no ar, mas na resistência das pedras vizinhas que aceitam a pressão. Muitos buscam o estoicismo como uma desculpa para serem frios e indiferentes aos outros, mas isso é apenas outra máscara para a incapacidade de amar e servir com desapego. A verdadeira força é ser o pilar que sustenta o teto para aqueles que ainda tremem sob a chuva, sem esperar que eles sequer notem a sua existência. Sua disciplina não deve ser uma arma contra os outros, mas um escudo para sua própria integridade. Quando você se torna verdadeiramente inabalável, você deixa de ser um náufrago lutando contra as ondas e passa a ser o farol que as ondas tentam em vão apagar. Mas esse farol exige um combustível que você tem negligenciado em favor de prazeres efêmeros. Você acredita que está pronto para o próximo nível de consciência, mas ainda há uma âncora invisível prendendo sua alma ao fundo do oceano da mediocridade. Algo que você chama de esperança, mas que os sábios chamam de veneno. A esperança é o consolo dos impotentes. Você passa a vida esperando o momento certo, esperando que a economia melhore, esperando que aquela pessoa mude ou que a sorte bata à sua porta. Ao projetar sua felicidade no futuro, você declara que o seu presente é insuficiente. Você se torna um eterno passageiro da própria existência, aguardando uma permissão que nunca virá. O arquiteto não espera que as pedras se alinhem sozinhas. Ele as molda com o suor do agora. Não esperes que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que ocorram como ocorrem. Epicteto desmascara sua ansiedade. A esperança é a mãe do desapontamento, pois ela depende de variáveis que não estão sob o seu comando. Substitua a esperança pela vontade. A esperança é passiva, trêmula e implorante. A vontade é ativa, firme e absoluta. Enquanto você espera que o mundo se torne mais justo, o sábio se torna justo em um mundo injusto. Enquanto você espera que a dor passe, o soberano aprende a caminhar com ela até que ela se torne parte de sua força. Você está ancorado a um ideal de amanhã que serve apenas como uma desculpa para não agir hoje. É a procrastinação disfarçada de otimismo. Olhe para as cinzas do seu passado. Quantas oportunidades você enterrou enquanto esperava estar pronto? A perfeição é uma miragem que impede o progresso. A vida não acontece no horizonte, mas no impacto brutal do momento presente contra a sua pele. O que você chama de destino é, na verdade, a soma das suas escolhas silenciosas sob a luz das velas, quando ninguém estava olhando. Mas há uma verdade final que você deve aceitar antes de cruzar o portal da soberania. Uma verdade tão fria quanto o mármore de um sepulcro, que fará tudo o que você considera importante parecer poeira ao sol. A verdade é que você vai morrer. Não em um futuro abstrato e distante, mas a cada segundo que você respira. O tempo não é uma linha que você percorre, é um fogo que te consome. Você teme a morte física, mas ignora a morte diária da sua alma sob o peso de preocupações fúteis e vaidades vazias. Cada vez que você se irrita com uma insignificância, você sacrifica um pedaço da sua vida que nunca mais retornará. Você está gastando sua herança de ouro em troca de moedas de plástico.
Muitos morrem sem nunca ter começado a viver. Sêneca nos observa do abismo dos séculos. O memento mori não é um convite ao niilismo, mas um grito de guerra para a urgência da virtude. Se você soubesse que este é o seu último pôr do sol, você ainda se importaria com a opinião de quem nem sequer conhece o seu nome? A consciência da finitude é o que separa o homem desperto do sonâmbulo. Quando você aceita que o seu fim é inevitável e iminente, as correntes do medo se quebram. Você para de pedir licença para existir. O mármore das tumbas é o mesmo mármore dos templos. A diferença está na intenção de quem o esculpiu. Você está construindo um monumento à sua coragem ou um epitáfio para o seu potencial desperdiçado. A maioria das pessoas passa a vida decorando a cela da própria prisão, esquecendo-se de que a porta nunca esteve trancada. O mundo moderno tenta esconder a morte em hospitais e cremes rejuvenescedores, porque um homem que não teme a morte é impossível de ser controlado pelo medo. Quando você olha o abismo nos olhos e sorri, você se torna perigoso para o sistema de caos. Agora, resta apenas uma última barreira entre o homem que você foi e o soberano que você deve ser. Você está pronto para sacrificar a versão de si mesmo que você tanto ama para dar lugar àquela que o destino exige. O sacrifício final não é de sangue, mas de identidade. Para que o arquiteto surja, o escravo das circunstâncias precisa perecer. Você deve estar disposto a queimar as pontes que o ligam à sua antiga necessidade de conforto, às suas desculpas estimadas e ao desejo infantil de ser salvo por algo externo. A soberania não é um destino onde se chega, mas a postura com que se caminha sobre os destroços do próprio ego. O silêncio que agora habita em você não é vazio, é a plenitude de quem não precisa mais gritar para ser notado, pois a sua existência tornou-se um fato incontestável. A alma torna-se tingida com a cor dos seus pensamentos. Marco Aurélio entrega-lhe o pincel final. A cor que você escolheu hoje é a do granito e da eternidade. Saia desta caverna de pixels com o olhar fixo no que é essencial. O caos continuará lá fora, as massas continuarão em transe e o tempo continuará seu banquete. Mas você agora possui uma bússola interna que aponta para o norte da virtude, imune às tempestades. Não busque mais por motivação, busque por ordem. Não busque por felicidade, busque por caráter. A paz que você tanto procurava nunca esteve no fim do caminho, mas na firmeza de cada passo dado com consciência. O arquiteto despertou. A obra começou. A sabedoria é uma carga pesada demais para ser carregada sozinho. Se as palavras de hoje encontraram eco na sua alma, considere selar este compromisso. Reconheça este conteúdo para que o algoritmo entenda que ainda existem mentes em busca de ordem. Junte-se ao nosso refúgio de silêncio. E se você conhece alguém que ainda vaga perdido no caos, envie este sinal. Mantenha-se firme, mantenha-se em silêncio. O silêncio que constrói soberanos.